Pai do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Olha que lição maravilhosa, que lição fantástica que nós temos. Lição número 8, que vai nos tratar sobre a capacitação, né? Capacitados para servir uns aos outros. É o tema dessa lição. E é uma coisa fantástica como a palavra de Deus ela é perfeita, ela é clara e esclarecedora para nossas vidas. O texto áureo dessa lição vai falar em Romanos 12, versículo número 4, vai nos trazer um conceito bem peculiar, bem explicativo, autoexplicativo daquilo que é o servir na obra de Deus, o estar dentro de um conceito da palavra de Deus. Diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, ou vários membros, e nem todos os membros têm a mesma função. O autor ele começa dando um texto áureo que exemplifica bastante essa condição do cristão, a igreja, o corpo de Cristo. Uns são mentores, uns são pensadores, outros são trabalhadores, trabalham literalmente com suas mãos. Outros, na verdade, são como os olhos, eles conseguem perceber, eles têm a percepção para poder conduzir a igreja, né, como um corpo, para não cair em nenhum buraco, nenhuma cilada, em nada desse modelo. Outros são como os pés, eles vai conduzir a igreja também, vai carregar e levar a igreja diante de um caminho a qual conduza o corpo para um local aonde haverá um local de glória. E isso é muito importante. O apóstolo Paulo ele é assertivo quando ele escreve aos Romanos e traz esse conceito de unidade, de unidade, de unidade. A verdade aplicada, devemos ser dedicados, zelosos no uso dos dons que Deus ele nos dá e nos concede, que ele distribuiu, né, segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Então nós devemos entender qual é o nosso dom, o porquê recebemos esse dom, e em posse disso, em prática isso, nós devemos retribuir com o serviço aonde nós estivermos ali chamados para poder estarmos servindo. Romanos 12, 4 vai falar assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só, somos um só. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós estamos ligados uns aos outros por essa condição de membro, de membrazia de um corpo. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da nossa fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, deve fazê-lo com alegria, nos diz o texto lido de Romanos, capítulo 12. A lição vai começar falando, exercitando os dons. Nós devemos exercitar. O exercício é uma rotina diária, uma rotina constante, uma rotina semanal, como você quiser, na verdade, estabelecer uma rotina, mas ela precisa, na verdade, ela ser exercida. Então, os dons, eles foram doados, eles foram dados pela graça de Deus à igreja, mas para que haja, na verdade, uso, para que haja, na verdade, manutenção da igreja, manutenção essa preventiva, preditiva ou até mesmo corretiva. E os dons, cada um deles vai tratar desses assuntos de uma maneira bem particular. Né? Graças para o exercício de diferentes ministérios. Então, são vários ministérios, né? Assim como o corpo, né? Cabeça, mãos, pés, tronco, né? Troncos superiores, inferiores. Então, assim também a igreja. Nós temos na igreja a diversidade de dons. Então, Deus tem derramado do seu Espírito sobre a igreja, capacitando seus servos com diferentes dons, visando a edificação da igreja. É importante aqui que o discípulo de Cristo esteja atento às recomendações que Romanos, capítulo 12, ele vai nos trazer, para que assim a gente possa estar entendendo qual é o nosso ministério e qual é a nossa parte, ou a nossa parcela nesse corpo de Cristo. Os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. Os dons de serviço, o nome já fala de servir a igreja, de estar ali tratando a igreja,
sendo um mantenedor da igreja. Então Deus ele chama, ele vocaciona, né, com o seu Espírito, através do Espírito Santo, para que assim nós possamos realizar esse serviço. Diante disso, nós não podemos permanecer com um comportamento egoísta, inerte, né? Nós não podemos permanecer parados, paralisados, não. Diante desse chamado, diante dessa bênção, dessa dádiva que cai sobre nós, nós temos que ir avante, partir à frente, ir por todo mundo e anunciar o meu evangelho. É um mandamento, é um chamamento de Cristo para nossas vidas, né? Para os nossos dias de hoje. Então, o dom de profecia, serviço da igreja, é um dos dons que o apóstolo Paulo ele começa aí, ele vai dar um destaque em especial, né? E isso fica notado em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, como o apóstolo Paulo ele vai ser incisivo nessa condição do dom, né? Esse dom de profecia. Esse dom de profecia é o único dom que também está presente em 1 Coríntios também, capítulo 12. Então, essa capacidade de profecia, ela deve ser aplicada à igreja, ela deve estar disponível à igreja, para que a igreja ela possa crescer de maneira ampla, de maneira fortalecida. Dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. Edificar, exortar e ensinar a serviço do reino de Deus. Então, aqui nós temos a exortação, a edificação e o ensino. Nós vamos ver que Deus ele confere, né, o poder espiritual necessário e que vai ser apropriado para cada cristão, para cada irmão em Cristo que esteja, na verdade, lotado ou disponível, né, para esse serviço, para que assim possamos estar desenvolvendo a capacidade de raciocínio, de entendimento dos demais irmãos ou aqueles que estão se achegando também por um chamamento, também por uma escolha, né? Então, Romanos 12, 3 e 6 vai falar sobre isso. É nosso dever procurar formar, né, para servir a igreja e ao próximo com os dons que Cristo nos tem, assim, ofertado e oferecido. Então, é preciso que a gente esteja formando, é preciso que a gente esteja, na verdade, debruçado sobre o ensino para que a gente possa compor a igreja, nós possamos ser responsáveis por essa dádiva de Deus e a praticidade dela. O dom de ministérios a serviço da igreja. O dom de ministério da palavra é diaconia, né? Então, o ministério, ele vem como diaconia, né? Que é do grego, nós vamos entender como diácono, né? Então, nós vamos entender que esse dom é algo que eu não diria que fosse uma escalada de dons o primeiro dom, mas seria o principiar, na verdade, de uma capacitação, de um chamado ou até mesmo uma aptidão para que você possa ser vocacionado e chamado para algo de maneira maior, com maior excelência, né? Então, nós vamos ver que quando o apóstolo registra esse dom, nós vamos ver que ele pede para que nós dediquemos-nos ao ministério, seja como for. Essa expressão, né, dediquemo-nos, nos remete a estarmos focados no serviço, estarmos linkados no serviço, estarmos de olho naquilo que a igreja tem enquanto necessidade, para que assim a gente possa procurar fazer, não por obrigação, mas por uma excelência, visando o bom desenvolvimento local da igreja. E isso é de grande valia e permita-me, na verdade, uma crítica, né? Uma carência nos dias de hoje é a questão do serviço diaconal com excelência, né? O dom de ensinar a serviço da igreja, o dom de ensinar a escola bíblica dominical, a doutrina da igreja, né? Ela vem com esse conceito, com esse cunho de ensinamento, né? Os eventos na igreja, né? Aquilo que é feito buscando aprimoramento de conhecimento de algumas doutrinas, de algumas questões balizares da igreja, como o arrebatamento, como o batismo com o Espírito Santo, dentre outros ensinamentos, o batismo nas águas, nas salas de discipulados. Então, os dons são recebidos pelos crentes para prestarem serviço, utilizando seus dons, utilizando seus talentos para o reino de Deus. Nós devemos, então, estarmos sempre verificando, né? Estamos sempre verificando
para que a gente possa exercer o dom que foi nos conferido, né? Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O dom de ensinar é a competência sobrenatural que o Senhor nos deu de produzirmos discípulos, né? De produzirmos a multiplicação daquelas pessoas que são chamadas e vocacionadas, né? A equipar as pessoas para tanto. O dom de exortar a serviço da igreja. A palavra grega para este dom é paraclesia, né, que constitui chamar ao lado, consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Então, o ato de você exortar é algo que você precisa fazer com grande alento, com grande autoridade. E essa autoridade ela não vem do homem, ela vem de Deus. É Deus que lhe dá, é Deus que lhe confere, é Deus que deixa à sua disposição. Já a exortação pode ser oferecido por Deus para que o crente pregue a palavra de Deus a ponto de alcançar abertamente o coração de outros ou de outras pessoas, ou daquele que deixa-se ser discipulado ou deixa-se ensinado. Então, fazendo com que este, ao ser exortado, passe a ter um maior comprometimento com o reino de Deus. Então, o ato de exortar é chamar ao comprometimento, né? É incentivar, na verdade, é consolar a pessoa para que ela possa ter um maior comprometimento com aquilo que a obra de Deus representa para nossas vidas. Dons de cuidado e administração do serviço do reino de Deus. Olha só, cuidar da obra de Deus, da casa de Deus, comporta-nos e nos arremete à questão de você cuidar do mais fraco, cuidar do órfão, cuidar da viúva, né? Cuidar do templo em si, da organização, daquilo que é físico enquanto igreja, de você estar podendo fazer alguma coisa para a obra de Deus de uma maneira específica. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar nesse texto de Romanos 12, que esse dom, ele tem algo de bom, ele tem algo de primazia, porque ele vai demonstrar que o Espírito Santo, ele age na vida daquele que está disponível para o serviço na igreja do Senhor. Então, o dom de repartir a serviço da igreja. Este dom é a capacidade de ofertada por Deus ao crente através de recursos financeiros, para que possam, na verdade, contribuir na igreja local, na obra missionária, né? Na ajuda de amparo a órfãos, a viúvas, a pessoas carentes, aquelas pessoas que são necessitadas. E aqui nós vamos ver que, dentre muitos que se aplicam a esse dom, a esse serviço da igreja, tem uns que acabam nos surpreendendo, dando dízimos, na verdade, o que a gente chama de dízimo invertido. Ao invés de dar 10%, eles dão 90% e eles ficam com a porção dos 10% para sobreviver. E digam-se, na verdade, de uma forma espiritual, eles passam muito bem, eles entendem que a capacidade de multiplicação, como fala a parábola dos 2 pães e 5 peixinhos, ela é algo fantástico. O dom de presidir a serviço da igreja. Entre os dons de serviço para a igreja, se desenvolve o servir do corpo de Cristo, temos o dom de presidir. O próprio Espírito Santo habilita o crente para todos os dons, para a liderança também, né? Através deste dom, a palavra presidir no original grego, ela vai nos arremeter, vai nos levar para esse texto que vai nos apresentar aquilo que é proeminente sobre os outros, né? Ou que está sobre alguém, que está presidindo sobre alguém, né? Que está governando sobre alguém, que cuida, né? Que se empenha, na verdade, para que as demais pessoas que ali estejam, ou que as pessoas que ali cheguem, elas possam ser conduzidas de uma maneira ordeira, de uma maneira decente, de uma maneira correta. O dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. O dom de misericórdia é algo também que ele, quando empregado na igreja, da forma correta, né, ela empregado da maneira que o Espírito, na verdade, nos orienta, nós vamos notar e vamos ver que a igreja ela tem um resultado
proeminente com relação à cura de feridas, de mágoas, de ressentimentos. O possuidor deste dom, dom de misericórdia, ele deve ter, na verdade, no seu currículo, na sua bagagem, deve ter na sua intenção, né, a questão do socorro, né, do socorro à miséria, né, de outras pessoas, de aliviar a dor, de ser companheiro e fazer parte aqueles que se encontram com solidão, ser uma pessoa que tira o amargor e coloca, na verdade, algo doce, como a palavra de Deus. Então, a pessoa que exerce o dom de misericórdia, ela deve ter essas características, né? A doçura para tirar o amargo, né? A presença para poder eliminar a solidão, ela deve ter a abundância para poder extinguir a miséria, né? Ela deve ter os atributos necessários para socorrer as pessoas que precisam ser socorridas, né? Usar de misericórdia, o autor ele vai nos falar que talvez seja uma referência ao amor, né? À caridade, como assim ele fala, cuidar de pessoas enfermas, cuidar de pessoas pobres, né? E assim por diante. Ainda que todos os cristãos fizessem esse trabalho, em certo grau, alguns tinham um dom especial para isso. Então, tem pessoas que têm um dom especial. Eu posso aqui citar exemplo de pessoas que foram fantásticas. Eu posso citar aqui o pastor Ramalho, por exemplo, que tem uma clínica de recuperação onde ele cuida de pessoas que têm problema, que têm envolvimento com drogas, são pessoas viciadas. E agir de misericórdia sobre essas pessoas, né, é ter realmente uma parcela de caridade, de amor. Porque não só a paciência e amar aquela pessoa, né, o altruísmo de se colocar no lugar de uma pessoa como essa, ainda há aquela questão de você poder fazer arrebanhar fundos, né, donativos para que possa manter aquelas pessoas ali. E isso é muito interessante quando a igreja ela consegue desenvolver esse papel, quando ela consegue desenvolver essa característica. Tão somente isso, e não também de uma forma menor, como já falamos, aqueles que ministram, né, na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, nos eventos onde nós procuramos, na verdade, se aprofundar mais aqui ou ali em um assunto específico. Então, não há uma graduação, por assim dizer. Todos que assim o fazem por uma característica específica. Embora que a igreja ela nunca vai ser deficiente, né? Ela nunca vai faltar a visão, ela nunca vai faltar a mobilidade. A igreja ela nunca vai estar inerte, porque sempre vai ter pessoas ensinando, sempre vai ter pessoas presidindo, tendo uma visão, tendo, na verdade, uma mentoria sobre a igreja, né? Sempre vai haver pessoas servindo, tratando do financeiro da igreja, tratando da condição estrutural da igreja, né? Sempre vai haver pessoas que se dedicam, né? Pessoas que serão uns bons diáconos na igreja, que estarão acompanhando as viúvas, as órfãos, as pessoas que estão acamadas, né? As pessoas que se encontram enfermos. Hoje a igreja ela constitui, ela levanta aquelas pessoas que são capelão na igreja para que possam visitar as pessoas, os enfermos nos hospitais. Diante dessa lição, né, de você ser capacitado pelo Espírito, né, para que possa servir a outros, para que possa servir ao seu irmão, né, ou o estrangeiro né, ou aquele que é arrolado como membro da família, que é arrolado como participante, na verdade, desse momento de arrebatamento da igreja. Então nós vamos entender que em toda a palavra de Deus, diante daquilo que a lição vem nos trazendo, seja a exortação, o livro de Tito, ela vai ter, na verdade, exortações de grande cunho, de grande valor, né? Nós vamos olhar e vamos ver que nessa questão da diaconia, o livro de Tiago vai nos falar que nós devemos fazer sempre o bem,
e ainda que sejam os nossos inimigos, nós precisamos fazer o bem. O Tiago, ele vai escrever sobre isso, ele vai nos falar sobre isso. Nós devemos entender que também Tiago, ele vai pincelar, vai nos dar uma pincelada com relação às pessoas que são ensinadores da igreja, né? São formadores de opinião da igreja. Elas não podem ficar fora da palavra de Deus, devem estar aliançadas com a palavra de Deus, ancoradas na palavra, né? Então devem ser pessoas que tenham responsabilidade com aquilo que ensinam. Não podemos de maneira nenhuma ensinar achismo, né? Ou interpretações humanas, não. Nós devemos ter uma compreensão mútua daquilo que é a palavra de Deus para ensinarmos aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem assim nos revelado. Então nós devemos ver que o que ensina, ele ensina para formar outros obreiros, outros discípulos. Aquele que ministra, aquele que exorta, né? Ele deve ter essa condição e essa capacidade. Eu gosto muito da frase que nós, aqueles que somos faladores, né? Ou doutrinadores, ou ensinadores, nós somos escravos das nossas palavras. E uma coisa que não tem como voltar atrás é justamente isso. Não tem como se voltar atrás com a palavra. A palavra dita é a flecha atirada e não tem como voltarmos atrás. Nós vamos ver que para uma igreja, ou para a igreja ela funcionar de maneira plena e que possa trazer alegria do Espírito Santo de Deus, ela precisa de unidade. Precisa de unidade. O apóstolo Paulo ele vai trazer uma palavra de exortação, uma palavra doutrinária, quando ele escreve a carta aos Coríntios, por conta justamente dessa falta de unidade. A igreja de Coríntios ela não tinha unidade, a igreja estava dispersa e estava confundindo algumas verdades bíblicas, alguns pilares bíblicos, e ali acontecia algumas coisas que eram motivo não de glorificar a Deus, mas de escandalizar a palavra de Deus. Deus em todo o tempo, quando nós olhamos a pessoa de Deus, pelas suas alianças que ele tem feito com o homem, né? Tempos após tempos, nós vamos ver que ele é misericordioso, ele age com misericórdia. Quando nós olhamos o Salmo 103, o salmista vai falar dessa misericórdia e certamente ele vai falar sobre essa misericórdia porque ele vivenciou a misericórdia de Deus, né? A misericórdia em ambos os sentidos, seja na provisão do alimento, seja no livramento de uma investida do inimigo, seja no perdoar os nossos erros e pecados. Deus vai sempre estar apto à reconciliação. Deus ele é inclusivo, ele procura sempre fazer esse tipo de inclusão a cada um dos irmãos. Então, como a lição ela inicia falando que nós devemos exercitar os nossos dons, nós precisamos entender que essa lição ela nos levou a entender que os dons foram distribuídos segundo a graça de Deus, né? Segundo aquilo que Deus desejou no seu coração, criou uma intenção no seu coração para sermos transformados, para que houvesse, na verdade, para que houvesse uma renovação em nossas vidas. Sejamos nós novos convertidos ou não, né? Ou não, é preciso que nós entendamos que assim como aquela parábola que fala que ele logo cedo pela manhã ele contratou funcionários, logo após as 10 horas do dia ele contratou mais, ao meio-dia outros, e já no final da tarde ele contratou outros, e ao final da diária ele pagou todo mundo com igual valor, nós vamos notar que Deus ele não vai olhar tempo de casa, ele vai sim olhar aquilo que a sua palavra pede, a necessidade que a igreja tem, para que assim a gente possa alcançar. Então, nós devemos entendermos que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele visa atender às diversidades chamadas, né, que o corpo de Cristo necessita, né, ao chamado que ali são essenciais para a obra de Deus, aonde quer que seja. Então, queridos, nós precisamos compreender a vontade de Deus. Para que você possa compreender a vontade de alguém, é preciso que você tenha um relacionamento com essa pessoa
e que você não só se relacione com ela, mas que você possa ser íntimo dela em palavras. Então, o apóstolo Paulo, em toda a lição, ele vai exortar cada um que se diz cristão, ou pequenos cristos, ou imitadores de Cristo, a exercer de uma maneira, né, a qual foi chamado. Agora, essa maneira precisa ser correta, digna, responsáveis, né, essa função a qual Deus ele concedeu através do dom, esse dom espiritual. Para que nós possamos finalizar, nós vimos que em toda a lição que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Não há uma outra grandeza naquele que se diz cristão a não ser servir. Por isso o Senhor nos capacitou com dons para que possamos servir ao corpo de Cristo e aos nossos semelhantes. Então, não há um outro motivo pelo qual o cristão deva estar na igreja, caminhar para o céu. Não. Deus ele não distribuiu bens materiais. Não, em momento algum ele fez isso. Embora nós temos passagens bíblicas em que ele multiplicou pão, multiplicou vinho, multiplicou peixe, nós entendemos que muito mais ele multiplicou vidas. Ele multiplicou, na verdade, dons espirituais. A igreja ela está aí a cada dia, ela cresce, a cada momento alguém se converte. E os dons prometidos por Deus, eles estão disponíveis, né? Deus ele tem concedido a algumas pessoas dons espirituais. Nós não devemos tentar, então, aplacar o dom, né? Sucumbir o dom, esquecer o dom, rejeitar o dom. Não, nós devemos exercitar o dom. Nós precisamos exercitar para que a gente possa ter, quando necessário, a gente possa aplicar. Para que nós possamos encerrar essa lição, eu gostaria apenas de dizer para você que o dom ele deve ser usado para a igreja local, para a membrazia da igreja local, para os domésticos na fé. De maneira nenhuma o dom deve ser usado para uma condição sua particular. Se Deus lhe deu sabedoria e inteligência para fazer uma grande gestão de negócio e ganhar muito dinheiro, eu quero te falar que você deve focar, que você deve, na verdade, voltar-se para a igreja e assim também abençoar a sua igreja. Se Deus lhe deu o dom de elocução, né? Você foi chamado, foi convocado para estar na escola bíblica dominical, ministrando à noite ou até mesmo no culto de terça, quinta-feira, você não pode, né, prevaricar, você não pode, na verdade, recuar, você não pode, deve evitar a expressão não, você deve estar sempre apto a servir, porque quando servimos a Deus, ou quando servimos a igreja, nós estamos servindo a Deus. E nós certamente estamos fazendo a alegria de Deus. E ainda muito mais, nós estamos, na verdade, levando os nossos irmãos em Cristo para um caminho e para uma vida que não há como expressar através de um vídeo. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês que já estão na igreja, que abençoe aqueles que ainda estão pensando em estar na igreja, para que vocês possam estar entrando como servos para servir, para que vocês não fiquem buscando a igreja perfeita, porque a igreja perfeita, nós só vamos tê-la quando Cristo arrebatar uma igreja, um povo seu, e aí nós teremos uma igreja espiritual, essa será a igreja espiritual, a que Cristo vai retirar da igreja, da terra. Então nós precisamos caminhar nesse mundo sem buscar, na verdade, pastores perfeitos, presbíteros perfeitos, evangelistas perfeitos, diáconos perfeitos, não, missionários perfeitos. Nós não podemos buscar isso. Nós devemos buscar a perfeição da palavra, do ensino, da exortação, da demonstração. Nós devemos buscar a perfeição daquilo que Cristo nos chamou para servirmos, para sermos, na verdade, servos, e que, se assim for a alegria de Deus, Ele possa nos chamar de amigos. Que Deus em Cristo abençoe. Eu fico por aqui. Eu sou o pastor Georgito, estou na Detalhe de Águas Claras. Se você quiser ofertar para missões, se você quiser ofertar para a Escola Bíblica Dominical ou até mesmo para a igreja, nós vamos ter aí no final do vídeo o Pix. Você pode fazer no Pix, você pode visitar a nossa igreja, culto terça, quinta, domingo pela manhã Escola Bíblica Dominical, domingo à noite culto público ou departamental. Você pode estar junto com a gente para adorar a Deus, você pode estar com a gente para poder festejar e comemorar a vitória da cruz do Calvário, que é nossa, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe,
Que Deus em Cristo possa encher de graça e favor a vida de vocês, abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.